Oi, Natália. Que bom, menina, que a gente foi juntos aí. Legal. Quem teve atrasado? Já está aí acordado. Como a semana tá passando rápido, né? Menina. Deve ser. Oi? Daqui a pouco já tá no meio do ano de novo. Nossa, nem fala, pelo amor de Deus. Assim, ó, quando tu piscou já... Tá passando muito rápido. Oi, Fernanda, bom dia. Bom dia, meninas. Tudo bem, né? E passou um aviãozinho, fez um barulho, estou com a porta aberta. E aí, meninas, vamos ao nosso devocional de hoje. Vamos. Preciso ver uma coisa com vocês. Eu queria concluir aqui, né, sobre esse capítulo, o primeiro capítulo aqui, que a gente conversou um pouquinho, porque eu entendo assim que é um ponto sensível, né, das escrituras, da palavra, esse tema, né, principalmente esse tema aí sobre homossexualidade, que é esse capítulo aqui de Romanos é o capítulo na Bíblia que mais vai falar sobre isso. A gente tem os outros textos lá de Levítico, né? Mas, assim, esse no Novo Testamento é o tema que mais vai falar para a gente, né? Então, assim, ele é delicado, mas eu queria, assim, que vocês não achassem que Romanos é uma carta pesada, né? Ela é séria, né? Ela é bem séria, mas, assim, ela é muito bonita, né? Assim, um livro maravilhoso, né? Tem muitos ensinamentos para a gente aqui, e ela começa assim de uma forma contundente. Paulo começa aqui falando assim, né, de julgamento, fala, né, da ira de Deus, né? Ele começa falando assim, mas ele vai trazer tantas coisas lindas para a gente, e assim é muito importante que a gente tenha assim, esclarecido, não que a gente vai saber na ponta da língua de cor para falar para as pessoas aqui tudo que está aqui em Romano, mas assim que a gente tenha assim pelo menos com clareza, né, a gente que é cristão, o que está dizendo nesse livro. Então eu queria fazer um resumo um pouquinho aqui do que a gente falou, tá, meninas? Nesse primeiro capítulo, que a gente não sabe o capítulo 1, né? Queria fazer um resumo para a gente poder entrar no 2, porque eles estão assim completamente ligados, né? Mas a gente vai começar, né? A Pri quer orar, alguém quer orar? Carol, fique à vontade, meninas. Eu vou orar. Então, tudo bom. A Fabinha aguentou, depois ela está mais enrolada lá com o trabalho, né? Ela então. Eu vou orar, então. E é isso, antes da gente começar a orar, né? É falar mais isso mesmo. Assim, é um livro que o Paulo fala muito na lata, né? O Paulo, a gente brinca que ele vem com pauladas, né? Ele já não vem com muita educação. Mas é um livro que, na verdade, nada mais é que ele fala no nosso linguajar aquilo que o Antigo Testamento todinho fala, só que de uma forma mais teóloga, mais, né, da forma que eles falavam antigamente, usavam outros tipos de palavra. Porém, Paulo ele vem só deixando bem claro, porque ele precisava deixar claro para os gentios, principalmente, porque Paulo é dos gentios, ele não é dos israelitas, apesar dele ter pregado para os israelitas, ele não era para os israelitas, ele era para os gentios. Então ele vem explicando aquilo que os israelitas já deveriam saber há muitos anos, né? Mas aí a gente vai orar, porque eu gosto muito de Paulo também. Adoro Paulo porque, apesar da porrada, ele vem dando uma porrada para você entender aquilo que Deus quer te explicar, aquilo que Deus quer te ensinar de uma forma simples e prática. Ele já vem falando do jeito que você vai entender. Então, eu gosto muito do livro de Paulo. Tá? Vamos orar, então? Vamos orar. Carol, vamos orar, né, Carol? Carol, ora então pela gente. Amém. Aquela piadinha que Amém. Senhor Deus, muito obrigada por esta manhã, Jesus. Muito obrigada por esse momento aqui, que o Senhor possa direcionar a Rosana, a Priscila também, que traz esse estudo para a gente.
Muito obrigada, Senhor, que estejamos com o nosso coração aberto, Senhor, para receber mais de Ti, Senhor, e trazer mais pessoas para conhecer a Tua palavra, Senhor. Abençoe o nosso estudo e o nosso dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meninas. Amém. Então, vamos ver lá assim, um resumozinho, né? O que, assim, nesse capítulo 1 aí, justamente a partir do versículo 18, né, que a gente viu da última vez, sobre essa ira de Deus, nós falamos aqui que assim, Deus revela a ira dele, né? Abandonando os homens que praticam pecados, que praticam coisas erradas, né? Que são desobedientes à sua palavra, né? Que eles abandonam a sua própria vontade. Isso assim é muito importante ficar claro para a gente, assim, que uma das piores coisas que pode acontecer com o ser humano é Deus nos abandonar a nossa própria vontade, porque assim, a nossa realização plena vai estar em fazer a vontade de Deus. E quando a gente faz só a nossa própria vontade, a gente né, fica levando a nossa vida em cima disso, em cima desses princípios da nossa vontade, certamente a gente vai cair, né? Porque quando Deus, assim, ele quer que a gente faça a vontade dele, porque ele sabe que é para nossa proteção, ele sabe que é o melhor para a gente, Deus fica insistindo com a gente, o Espírito Santo fala conosco, né? Deus ali sempre nos lembra como a gente está fazendo uma coisa errada, a nossa consciência logo nos acusa, a gente se sente mal depois, não que a gente não cometa erros, que a gente não pegue, mas logo depois a gente vai se sentir mal, porque o Espírito Santo está falando conosco, está nos incomodando, está nos lembrando, né? Sempre. Ei, Fabrícia, bom dia. E, gente, quando a gente é abandonado à nossa própria vontade, quer dizer, aquilo que a gente falou, não, então eu abri mão de você, eu te entrego, fique à vontade, faz o que você quiser, né? As consequências serão tuas, né? E imagina o homem completamente entregue, fazendo o que ele quer nesse mundo, né? Sem um controle, sem uma lei, sem uma direção de Deus, né? Sem o Espírito Santo estar nos incomodando, o Espírito Santo está sempre lembrando, né? Mesmo que assim as pessoas que não são cristãs, que o Espírito Santo não habita nelas, mas o Espírito Santo fala. Tanto fala que nós, um dia que não tínhamos o Espírito Santo, fomos tocados, né? Nossos olhos se abriram para a fé. Então, assim, o Espírito Santo está sempre convencendo, sempre tocando a gente. Agora, imagina quando o Espírito Santo não operar mais dessa forma, né? Inclusive, assim, no final dos tempos, o Espírito Santo vai ser retirado da face da terra. E aí o homem vai ser entregue ao seu bel prazer e todas as coisas vão ruir de forma terrível, né, gente? Então, quando Deus fala aqui, né, que ele nos entregou, é como se Deus tivesse, não que Deus tivesse desistido, mas Deus, assim, Deus permite, né? Eu vou permitir que você faça a tua vontade sem eu estar interferindo, né? Então, isso eu estou trazendo isso assim para ser um resumo para a gente, né? E assim, a Bíblia fala para a gente não julgar, né? Também tem esse ponto da gente não julgar, não julgueis, né? A Bíblia não fala sobre isso, só que esse julgar não é no sentido de que a gente não faça comparação entre uma coisa errada e uma coisa certa, não no sentido da gente não confrontar. Imagine alguém que está aí num pecado de homossexualismo, que é o que a gente tratou aqui nesse capítulo, e a gente não confrontar essa pessoa, não dizer que ela está errada. Então, assim, a gente vê o pecado, vê o erro e não falar nada. Não é nesse sentido que a Bíblia fala para a gente não julgar. A Bíblia fala para a gente não julgar, é para a gente não ser juiz de proferir uma sentença final, uma sentença que vai condenar a pessoa, que não vai dar mais oportunidades para a pessoa, né? Não, a Bíblia fala que a gente deve discernir e que a gente deve... quantos exemplos a gente tem aqui, o apóstolo Paulo mesmo, falando sobre o pecado, condenando o pecado e não condenando a pessoa, dizendo, olha, isso é errado, Deus não se agrada disso, os que praticam tais coisas, né, vão ser condenados. Então, assim, julgar o pecado, mas não julgar a pessoa. Quem pode julgar a pessoa é o Senhor.
é Deus. Deus é que é o juiz, né? E quando a gente se coloca no lugar de eu vou julgar, como se eu desse uma sentença final para uma pessoa, olha, ela não vai ter mais oportunidade. É como se eu dissesse, eu tenho oportunidade, mas essa pessoa não merece ter mais oportunidade. Então, é nesse sentido que o Senhor fala assim para a gente não julgar, né? Não julgar. E aqui muito nessa questão aqui de homossexualismo é muito sensível, como a gente fala, né? Quantas pessoas que a gente lida, né, no nosso dia a dia, né? Pessoas que têm uma tendência, pessoas que já se entregaram mesmo, né? E assim, a gente também tem que tomar cuidado com a gente, né? Porque a gente não está imune, né? Não significa que a gente está imune a sentir um desejo, a acontecer algo desse tipo, mas assim, o homossexualismo é um pecado como um outro qualquer, como o pecado da prostituição, como alguém que é viciado. Às vezes eu observo isso, às vezes a gente, quando chega alguém que é um viciado, vamos dizer assim, um viciado em drogas, e chega na igreja, às vezes o acolhimento é um, né? Imagine se chega um viciado em pornografia ou viciado em sexo com outras pessoas e a gente trata de uma outra forma. Parece que para aquele a sentença já está que não adianta mais, né? Enquanto que Deus pode fazer, Deus pode operar de forma poderosa, de todas as formas. Deus, o sangue de Jesus é poderoso para nos libertar de todo pecado. É todo pecado. Todo o pecado da mentira, o pecado da fofoca, né? O pecado do vício, né? De ter se entregue aí a um vício, de fumar, de beber, seja do que for, né? E também o vício de entregar o teu corpo para, né, para o pecado, para a homossexualidade, para a prostituição. Então, assim, o poder de Deus é para todas essas coisas. Então, assim, o Senhor assim como o Senhor vem nos dizer que há chance para todos nós, né? E só assim, mais um ponto que eu queria trazer é que assim, homossexualismo não é doença, né? A gente vê claro aqui na Bíblia, como Paulo falou aqui, né, que a gente é dominado pelo nosso próprio pecado. E assim, lá em Tiago fala assim que nós somos atraídos e assim enredados, né? Nós somos assim seduzidos pelo nosso próprio pecado, o pecado que habita no homem, né? Desde a criação do homem, desde que Adão pecou, o homem tem uma tendência ao pecado. Então, quando a gente peca, né? A gente está sendo atraído pelo nosso próprio desejo, enganado pelo nosso próprio desejo, né? E por isso que hoje, graças a Deus, a gente tem o Espírito Santo que atua em nós, que nos lembra, que nos confronta. O Espírito Santo vem tocar no nosso coração, né? Nos dá discernimento do que é errado, do que é certo. Mas assim, nós somos atraídos pelo nosso próprio pecado. Então, assim, homossexualismo não é doença, não existe na ciência algo que comprove que geneticamente alguém já nasce com um distúrbio e que vá fazê-lo se sentir afeminado ou se sentir masculinizado, né? Não existe. A genética, humanamente falando, o homem nasceu, né, com seus cromossomos, com seu DNA, com determinadas células, e a mulher com as suas determinadas células também, sua estrutura, o que determina que é feminino, que é masculino. Né? Isso vai independer de cultura ou da maneira de a gente se vestir. Não significa que alguém que use só um tênis, uma camisa de malha, uma calça jeans surrada, que essa pessoa é masculinizada. Não, às vezes é só uma questão de cultura, de gosto, de personalidade, mas não tem nada dentro dela, né, que vá dizer, ela tem essa tendência por causa disso, né, porque tem genes nela que atuam dentro dela e que fazem com que ela seja masculina. Não, geralmente é uma tendência mesmo do ser humano, né, do seu desejo. E às vezes, gente, a gente vê crianças. Quantos de nós, infelizmente, a gente vê crianças já com uma tendência, às vezes, meninos afeminados, né? E aí você vai dizer, não, mas ele nasceu assim, dessa forma, mas é assim, em algum momento, em algum ponto daquela criança, ela foi exposta a algo que distorceu dentro dela a identidade dela, né? E assim, o que cabe a nós é ensinar e com amor, né? E conduzir, né? E deixar claro assim que não é da natureza. Tanto é, gente, que a gente observa assim que as pessoas que
que são os homossexuais. Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa e ela falava assim de um homem que é parente, né? Não mora aqui na cidade, mas assim, já é um homem com uma certa idade, já é um homem já com mais de 50 anos, e que é homossexual, mora com outra pessoa, só que ele assim é depressivo e infeliz. Apesar dele dizer, ele não assumiu o meu espaço, não, agora a gente pode, e eu me casei, né, às vezes, eu tenho uma união estável com outra pessoa e está tudo regulamentado, mas no fundo ele é infeliz, ele é depressivo e infeliz, porque está contrário à natureza dele, né? Por dentro dele, biologicamente, né, as células, né, o organismo dele, por dentro, está brigando, né, com ele. Então, assim, o homossexualismo é uma escolha, né? É uma escolha de você se deixar seduzir, de você se deixar dominar por aquele desejo. Quantas vezes... gente, vou dar um exemplo aqui bem simplesinho, né? Imagina você entrar numa loja, né? Uma loja aí, uma loja linda, né? Que você gosta muito, você vê muitas coisas e tem lá um item que você gosta muito e é muito caro, né? E aí você, aquela vontade de ir lá pegar aquilo que você não pode comprar, né? Você não tem dinheiro para adquirir aquilo, aí você, ai, que vontade de ter na minha casa, de vontade, e você querer roubar. Né? Imagina. Aí você vai na loja, namora aquilo vários dias, várias vezes olhando, e tem um dia que você fala, meu Deus, não tem ninguém aqui na loja, não tem um funcionário, se quiser, eu posso pegar e enfiar isso na minha bolsa e sair, né? E ninguém vai ver, né? Imagina, isso é uma tendência. Não significa que no seu organismo tem genes, tem células que vão te... Não, é a tendência dela, ela é ladra por natureza, né? Não, o que você faz? Você reprime isso, você rejeita isso. Mesmo as pessoas que não são cristãs, elas têm uma moral. A gente vai até ler isso aqui no capítulo 2, fala dessa lei que opera na gente. A gente tem uma moral, sabe? Algo que vai dizendo que aquilo é errado. Né? Mas se você se deixar, não, é só uma vezinha, é só uma coisa que eu queria muito, e aí você começa a ceder. Né? Imagine você numa loja que você rouba um chiclete, né? Uma bala assim, não, mas é só uma balazinha, é só um chicletinho, e você começa, aquele vício vai ser aumentado em você. Então, assim, a mesma coisa com o homossexualismo. Né? Imagine se você tem uma tendência e você se permite. Né? O discurso do mundo hoje em dia é muito esse: se permita, né? Se permita experimentar coisas novas, pessoas novas, né? Entre os jovens, muita gente comentou isso, acho que foi a Pri que comentou, né? Às vezes isso, são amigos, né? E a moda entre os jovens agora, né? Poder experimentar, poder ter um relacionamento a três, sabe? É moda, é você poder experimentar de tudo, você curtir, né? Aquele momento seu. Então, assim, isso vem do pecado, gente. Isso não é doença. E, às vezes, assim, o diabo, ele vai entrar na brecha que você der, ele vai ver a tua fraqueza, e é claro que ele vai te dar um monte de ofertas, ele vai ficar soprando no teu ouvido, né? Ele vai ficar te enredando ali a respeito dessas coisas. Mas, assim, cabe a gente resistir, cabe a gente rejeitar, assim como a gente rejeitar o pecado de não roubar uma balinha na loja, não começar, cabe a gente também fazer isso em relação ao homossexualismo, porque ele é um pecado como os outros qualquer, né? A gente leu aqui no capítulo 1, Paulo falando assim sobre uma lista, né, de soberba, presunção, que são desobedientes, né? E o homossexualismo também nessa lista, não é exclusividade só o homossexualismo, que é o pecado capital, é o maior pecado. Não, ele é um pecado como outro qualquer, merece misericórdia como outro qualquer quem pratica, né? Mas merece também que seja rejeitado como outro pecado qualquer, né? Então, isso é muito importante a gente pensar, porque senão a gente pode
achar que o homossexualismo é uma doença, né? Que tem que ser tratado de uma forma diferente. E não, ele precisa ser rejeitado, precisa ser, como a Bíblia fala, né, lá em Gálatas, fazer morrer a vossa natureza terrena, fazer morrer, né, esse pecado, a gente precisa subjugar isso. Então, eu queria, assim, resumir isso um pouquinho, gente, para que ficasse bem claro, né, para a gente a respeito disso. E aí a gente vai entrar hoje no capítulo 2, e assim, por que que Paulo fala tanto, né, como a Pri aqui falou, né? Paulo é assim, é duro, é ali, mas ele fala na lata, mas ele precisa fazer dessa forma, né? E ele vem, por que que ele fala, dá esse julgamento, como se fosse assim, ele falando sobre esse assunto tão pesado ali, né? Para os gentios, né? Mas agora, no capítulo 2, ele fala para os judeus também, né? Ele vem aí com uma palavra forte para os judeus, né? Ele não alivia para ninguém, né? E a gente vai ler aqui, gente, a partir do capítulo 2. Eu queria ler um pouco o texto e depois eu falar, porque da última vez eu fiquei parando muito nos pontos e isso pode complicar um pouquinho para a gente, né? No nosso tempo. Então, ele começa agora a falar para aqui para os judeus, porque, como a Pri falou aqui, Paulo é um apóstolo, a missão dele era para os gentios, né? Ele foi designado para pregar, foi levantado por Deus dessa forma para pregar aos gentios, né? E lógico que aqui os judeus, haviam muitos judeus cristãos, né? Mas também existiam ali, né, em Roma, muitos judeus que não eram cristãos, e Paulo precisava falar tanto para um público quanto para outro, né? Então, assim, como ele veio dar proferiu aqui uma palavra dura contra os não cristãos, os gentios que praticam pecado, que precisam se arrepender, que precisam se converter, precisam se colocar debaixo aí da autoridade do Senhor, né? Oi, Fabi, bom dia. Se colocando em obediência ao Senhor, agora ele vem falar aqui dos judeus também, né? E a gente vai começar a ler aqui, meninas. Os gentios e os judeus, o tema fala assim, são igualmente culpados sobre o juízo de Deus. Capítulo 2. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas. Olha só ele falando, né? Pois praticas as próprias coisas que condenas. Né? É isso que ele vem falando, que a gente resumiu aqui, né? Às vezes a gente está observando aquela pessoa, não, porque ele é um homossexual, porque ele faz uma coisa errada, né? Só que a gente também faz a mesma coisa. No que sentido da gente, às vezes, fazer a mesma coisa? Da gente também ser idólatra, porque, assim, o homossexualismo é uma idolatria ao pecado, uma idolatria ao sexo, né? As pessoas amam tanto, elas se entregam tanto que elas não veem consequências, né? Elas se entregam ao seu prazer, né? De que forma for, elas querem obter prazer de qualquer forma, seja com homem, com mulher, seja com animal, o que for, né? E às vezes a gente está condenando isso, né? A gente vê que isso é errado, mas às vezes a gente também é idólatra com outras coisas na nossa vida. A gente idolatra a nossa família, o nosso trabalho, o nosso dinheiro, né? Então, aqui o que Paulo vem falando? Olha, por que você julga o outro e a ti mesmo te condena? Pois praticas as próprias coisas que condenas. Você também, às vezes, é idólatra, você também se entrega ao teu prazer, você também é desobediente a Deus, muitas vezes, né? E aí ele fala assim, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas, a gente sabe. O juízo de Deus é sobre essas pessoas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas coisas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Então, Paulo vem falar aqui para a gente assim, não desprezes a riqueza da bondade de Deus, porque a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Então, a bondade de Deus também pode conduzir qualquer um homossexual ao arrependimento. Você não é melhor que ele, é isso que Paulo está querendo dizer, né? E ele fala assim, mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos
que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, aos judeus primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Olha, ele já vem falando aqui desse capítulo dessa forma poderosa aqui, né? Que vai vir tribulação e angústia a quem não obedecer, a quem não se arrepender do seu pecado, que não se inclinar para Deus, né? E que vai haver glória, honra, justiça para quem, né, obedecer. Mas, assim, como é que a gente obedece, gente? Isso daqui é muito, assim, é muito sutil, né? E, assim, é muito, muito importante a gente ter isso claro. Como é que a gente obedece? A gente obedece em Cristo. Nós não praticamos a justiça que agrada a Deus. A nossa justiça, como diz a Bíblia, é trapo de imundícia, sabe? Aquilo que a gente julga que é certinho, né? Que a gente é muito, muito certinho, muito religioso naquilo que a gente faz. Isso é trapo de imundícia. A nossa justiça é a justiça de Cristo, sabe? Assim, jamais a gente não é cumprir a lei de Deus, a gente não vai conseguir cumprir, nenhum homem conseguiu cumprir, só Jesus. Nenhum homem, porque, assim, nenhum de nós consegue, não é pelos nossos atos falhos, né, que a gente vai conseguir agradar a Deus ali, sendo certinho, mas a nossa justiça vem da justiça de Cristo. Cristo se colocou no nosso lugar e ele se fez justiça no nosso lugar, né? E aí Paulo fala assim que com Deus não há acepção de pessoas, Deus vai julgar. Aqui ele fala tanto os judeus como gregos, quer dizer, usando gregos como se fossem aí os gentios, né? Os outros povos, né? Por quê, gente? Porque os judeus assim se colocavam naquela posição de que não, a lei, os profetas vieram do nosso povo e nosso povo é que vai trazer a salvação e nós somos assim imunes, como se fossem quase que imunes ao pecado e se achavam maiores que os outros. E aí Paulo fala assim, olha, aqui no primeiro capítulo eu julguei os gregos, os gentios, os outros povos, mas agora eu tenho uma sentença para vocês também. Deus não faz acepção de pessoas. Deus pode encerrar debaixo do pecado tanto um contra o outro, quanto Deus pode salvar tanto um quanto o outro, né? Ele fala isso aqui. E assim, continuando, assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. E como que a gente pratica a lei? Só em Cristo, né? E aí ele fala assim, quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles mesmos de lei para si. É difícil, porque Paulo fala tanto da lei, né? E às vezes é difícil a gente entender. Estes mostram a norma da lei gravada nos seus corações, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-os ou defendendo-os. Né? No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Ele fala isso aqui, né? Então, o que Paulo está querendo dizer aqui? Que assim, pois todos pecaram, né? Aqueles que pecaram estando debaixo da lei de Moisés, lá, debaixo de todas as leis escritas, e também aqueles que pecaram sem conhecer a lei, porque ele fala assim, todos perecerão. E ele fala assim, quando, pois, os gentios que não têm lei, né? Nós, vamos dizer assim, nós que éramos um povo gentio, nós somos considerados um povo gentio, né? Aos olhos aí dos judeus, porque nós não nascemos lá, né? No povo de Israel, né? Não somos nascidos lá. Então, nós somos outros povos. Então, quando os gentios que não têm lei, que não conheciam a lei de Deus, né? Procedem por natureza de conformidade com a lei, quer dizer, quantas coisas que a gente faz que é aquilo que eu falei, a gente já tem uma natureza moral, né, em nós, e que a gente sabe que é errado, e às vezes a gente evita, que a gente não faz, que a gente não rouba, que a gente não mata, isso em conformidade com a lei, mesmo não tendo lei, aqui ele fala assim, servem eles de leis para si mesmos, quer dizer, nós mesmos servimos de comparação uns para os outros,
nós servimos de padrão uns para os outros, né? Mesmo não conhecendo a lei de Deus, né? Muitas vezes nós fazemos isso. E aí ele fala assim, estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a sua consciência. Então, assim, quantas vezes, por que eu quero trazer isso? Assim, quantas vezes pessoas que não são cristãs, mas são pessoas honestas, são pessoas de caráter, e elas agem certo, elas agem ali de acordo com, às vezes, com a vontade de Deus, mais do que os cristãos, né? Muitas vezes. Então, o que aqui está querendo dizer? Assim, nós que somos cristãos não devemos nos ensoberbecer, achando assim que não. Nós conhecemos a palavra e nós não pecamos, nós não erramos, e esses aí que erram e que vão ser condenados, né? O que Paulo está querendo dizer aqui é isso, olha, muitas vezes, muitos que não são cristãos, não conhecem a palavra de Deus, mas muitas vezes eles agem debaixo da lei, porque a consciência deles testemunha com eles, né? Eles têm uma lei moral já gravada no coração deles, né? E eles muitas vezes fazem muitas coisas mais certas, às vezes, do que nós que nos dizemos cristãos. Então, assim, tanto vai haver misericórdia e graça para essa pessoa também, quanto para nós, né? Assim, Deus não é injusto, e Deus vai sempre dar uma chance a todos nós, né? Se Deus nos deu uma chance um dia de nós conhecermos ao Senhor, né? E nós sermos livres dessa ira futura aí, Deus também vai dar uma chance a cada uma das pessoas. Imagina o quanto que Deus seria injusto se ele não desse uma chance igual para todos, né? Fabi, quer falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa, Fabi? Não, né? Gente, imagine se Deus não desse uma chance. Deus seria injusto. Não, para esse daqui eu insisti com ele 100 vezes, né? Para que ele se convertesse, o Espírito Santo foi lá e não desse uma chance igual. Deus seria injusto, sabe? E se há uma coisa que Deus não é injusto. Deus é justo, ele é perfeito nos seus julgamentos, sabe? Ele sabe até onde ele vai com você e ele sabe até onde ele vai com o outro. Ele sabe a maneira de te convencer e a maneira também de tocar no outro. Lógico que depende de nós aceitarmos, de nós ouvirmos, de nós nos inclinarmos. Mas Deus, assim, Deus insiste tanto com um povo quanto com o outro, né? E a partir do versículo 17 ele fala assim, se porém tu, que tens por sobrenome judeu, né? Ele está falando aí para os judeus, e repousas na lei e te glorias em Deus, quer dizer, você se encosta, olha, não, eu tenho a lei, eu conheço, né? Ele fala isso, se repousas na lei e te glorias em Deus, que conheces a vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos e luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Se tu, pois, que ensinas a outro, tu não te ensinas a ti mesmo? O que Paulo está falando aqui? Você que tem o sobrenome judeu, você que se acha, né? Que conhece todas as coisas de Deus, que conhece a lei de Deus, né? Que sabe que Deus escolheu vocês para ser a luz do mundo, né? Como ele fala aqui, né? Instrutor dos ignorantes, mestre na lei, né? Tendo toda a forma de sabedoria, da verdade. Tu vai ensinar outro e não vai se ensinar a você mesmo? Então, assim, o que Paulo está querendo dizer? Quantas vezes, gente, a gente julga, a gente observa, a gente vê algo errado na vida de outra pessoa, e não que isso seja vedado é claro que a gente vai observar coisas erradas, e a gente precisa ter discernimento, que a gente precisa confrontar as pessoas, que a gente precisa falar sobre o erro das pessoas, mas ele está dizendo aqui, tu que faz isso e não aplica isso na tua própria vida, que a gente precisa aplicar em nós também, né? A mesma misericórdia que a gente acha que a gente merece, que a gente precisa do perdão para nós, que a gente, né, acha que nós, né, devemos gozar disso diante de Deus, a gente deve aplicar na vida das outras pessoas. Então, assim, por que a gente
se acha, nós trazendo aqui essa comparação entre nós cristãos e as outras pessoas que não são cristãs, né? Por que a gente que julga que nós estamos na igreja, nós vamos à igreja, nós entregamos o dízimo, né? Nós lemos a Bíblia, então assim que a gente merece muito mais do que as outras pessoas? Não, de jeito nenhum, né? Isso que Paulo vem trazer aqui, que a gente precisa aplicar se a gente aplica a mesma sentença de juízo contra as outras pessoas, a gente deve aplicar a nossa vida. E se a gente aplica sobre nós a mesma graça de Deus, o favor de Deus, a bondade, a misericórdia, a gente deve aplicar sobre as outras pessoas, porém, também, né? E ele fala assim, tu que pregas que não se deve furtar, você furta? Imagina você pregando aquilo que eu falei para um homossexual, olha, não, é pecado, né? Você não deve se deitar com outro homem ou se deitar com outra mulher, que isso é pecado, isso é abominável diante de Deus, e aí você, né, condena isso na vida de outra pessoa, mas aí você vai ali e mente a respeito de alguém, faz fofoca, né? Calunia alguém dentro da igreja. Então, assim, olha aí na balança. Quando Deus olhar isso, Deus vai olhar da mesma forma, sabe? Olha, eu vou julgar aqui o pecado do homossexual, sim, mas eu também vou julgar o teu pecado, que você também não agiu corretamente. Você que conhecia a verdade, você só queria julgar o outro. Então, assim, o que eu estou querendo trazer aqui para a gente, que não há desculpa, né? Tanto os 2 capítulos aqui, Paulo fala sobre ser indesculpável, né? Tanto lá contra aqueles que desobedecem, que a gente vê a glória de Deus se revelando na natureza, então nenhum homem tem desculpa de que Deus não se revela, como nós aqui também, que temos a revelação, a gente também não tem desculpa, a gente não está imune, né? O que vai nos trazer a salvação, gente? O que traz libertação e transformação para a nossa vida? É a justiça de Cristo. Qual é a solução, o remédio, tanto para um caso quanto o outro? É o arrependimento. Isso sim pode dar uma sentença final, né? Dessa forma que a gente vai ser julgado lá no final, né? Aqueles que se arrependeram, que creram que não podiam entrar na presença de Deus com seus próprios méritos, com as suas próprias obras, mas confiando na justiça de Cristo, né? Então, essa a diferença, né? Não há distinção aqui de quem é judeu, quem é grego, se é homem, se é mulher, não há distinção. O ponto central aqui que vai fazer diferença naquele dia final é o arrependimento. E aí Paulo continua assim, tu que dizes que não se deve cometer adultério e cometes, né? Imagina a gente chega na igreja de manhã, com a nossa Bíblia na mão, e a gente vai para os estudos, a gente entrega o dízimo, a gente ora na casa de Deus, levanta as mãos e a gente adora, né? E, de repente, a gente passa pelo nosso vizinho e a gente olha assim e fala, nossa, ele é pecador, porque ele engana, ele é adúltero, ele trai a esposa, né? A gente olha aquilo, mas a gente também, com os nossos olhos maliciosos, a gente olha algum irmão e olha assim, nossa, que corpo lindo que aquele irmão tem, e cobiça. Mas a gente acha que por a gente estar dentro da casa de Deus com uma capa de cristão, né? Com o nosso dízimo na mão, com a Bíblia na mão, que a gente vai ter desculpa diante de Deus. E Deus está sondando o nosso coração, sabe? Sondando, vendo lá dentro como que a gente é. Então é isso que ele está falando assim, tu que dizes que não se deve cometer adultério e cometes, abominas os ídolos e lhe roubas os templos. Quer dizer, às vezes a gente condena a idolatria, né? Abomina ali os ídolos dos outros, mas a gente também tem idolatria dentro da casa de Deus, a gente rouba, a gente tira aquilo que é próprio do templo do Senhor, né? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei, né? Paulo vai falar sobre isso. Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. E o que ele está querendo dizer aqui? Que muitas das vezes os gentios, os não cristãos vão blasfemar, vão rejeitar Deus, vão falar, eu não quero esse Deus que você tem, porque vê na nossa vida que a gente não anda em conformidade com a lei de Deus, porque vê que assim, essa transformação que a gente prega, às vezes não transformou a nossa própria vida.
a gente continua na vida velha do pecado. Às vezes a gente não bebe mais, a gente não fuma mais, às vezes a gente até não está adulterando, sim, mas a gente é mentiroso, a gente é caluniador, né? Muitas vezes a gente é injusto, a gente é arrogante. Então, assim, é isso aqui. Às vezes os não cristãos estão blasfemando do nome de Deus, muitas vezes por causa do nosso comportamento. Gente, mas há solução, há um remédio. E esse remédio está no arrependimento, sabe? Quando Paulo aqui fala de julgamento da ira, de tudo, ele não está querendo dizer que não tem chance para a gente. Há, sim, uma esperança, há um caminho para nós, que é o caminho do arrependimento, sabe? É o caminho do quebrantamento diante do Senhor, da gente não se julgar superior ao outro, né? E aí ele vai terminando o capítulo falando assim, porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. O que acontecia também aqui entre os judeus, queridos? Haviam muitos convertidos, gentios, né? E que se associavam ali à igreja dos judeus, junto com os judeus, e havia muitos judeus que eram circuncidados, né? A gente lembrar aqui o que é a circuncisão, que é aquele corte que se faz na pele lá do pênis de todo menino que nascia do povo judeu, né? Simbolizando que aquilo era uma marca de uma aliança, e que assim, o que fosse gerado a partir daquele menino ali, toda a geração seria santa, santificada. Então tinha esse corte do prepúcio, né, que eles falam, retirar aquela pele, para que isso simbolizasse a santificação. Deus deu essa lei naquela época, né, para Moisés, para todo o povo judeu, para que eles fossem distintos, separados dos outros povos. Né? Isso era um símbolo, era um sinal, essa circuncisão simbolizava a santidade, né? Essa separação do povo judeu. E aí o povo judeu praticava ainda aquilo, só que agora vinham os gentios que haviam se convertido, porque Cristo veio transformar todas as coisas, né? E Cristo veio assim, cumprir a lei nele. Então, o que significava? Que os gentios agora não precisavam ficar circuncidando. A circuncisão era um símbolo, era um sinal para aquela época da lei dos judeus. Então, agora, todos os gentios que se convertessem também teriam que se circuncidar? Não precisavam mais se circuncidar, porque o que a Bíblia fala? Que a circuncisão agora era feita no coração, né? Era uma marca. Qual é o símbolo, né? Aquilo que nos marca como nós somos separados agora para Deus, que nós temos assim esse selo do Senhor sobre o nosso coração, é o Espírito Santo. Então, assim, Cristo veio trazer essa novidade na lei, né? Ele cumpriu nele mesmo, né? Cristo foi circuncidado e cumpriu nele mesmo toda a sentença de lei de separação para Deus quando ele morreu por nós na cruz. Então, assim, não há necessidade mais dos gentios. Imagine agora todos os nossos maridos, os nossos filhos, nossos irmãos, né, se convertendo, tendo que ser circuncidados. Não é assim, né? Então, o que estava acontecendo naquela época era que os judeus, quando viam os gentios, eles achavam que os gentios tinham que se circuncidar. E Paulo vem dizendo aqui que não há necessidade. Ele fala assim, a circuncisão tem valor se praticares a lei, né? Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Então, assim, ela vai ter valor se você andar debaixo da autoridade, debaixo de obediência ao Senhor. Agora, se você só circuncidou, eu tenho a circuncisão né, na minha pele, eu circuncidei, mas não se importa mais com a lei de Deus, não precisa fazer mais nada que é correto, não, aí não vai ter valor nenhum. E aí ele fala assim, se pois a incircuncisão, quer dizer, aqueles que não são circuncidados, aqueles homens que não são circuncidados, observam os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? Quer dizer, se aqueles que não são judeus, que são gentios, não têm essa marca, né, na sua pele, no seu corpo, mas no seu coração eles obedecem a Deus, isso vai ser considerado, né, diante do Senhor. E ele fala assim, e se aquele que é incircunciso por natureza, quer dizer, os gentios que são incircuncisos, que não foram circuncidados lá, né, com esse corte lá no pênis e tal, né, se eles por natureza, cumprem a lei, certamente ele vai poder te julgar a ti, que
tem o corte da carne, mas que é transgressor da lei. Quer dizer, no juízo final, aquele que é circuncidado no coração, que obedece ali, porque esse sinal da circuncisão era era um símbolo de que eles estavam debaixo da lei, que eram obedientes à lei de Deus, né? Então, se esses, que mesmo que não tendo esse sinal na carne, obedecem à lei, eles vão poder julgar os outros que não obedeceram à lei, apesar de terem... Ficou claro, gente? Porque essa coisa de circuncisão, de lei, é muito delicado, né? Mas, assim, eu queria que vocês entendessem sobre isso, né? E aí ele fala assim, por quê? Aí ele dá uma explicação final aqui no último versículo. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente. Não é judeu apenas aquele que tem esse cortezinho na carne, né? Nem é circuncisão a que é somente na carne, né? Não é o sinal de aliança com Deus somente aquilo que é o corte na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, quer dizer, judeu no sentido de separado para Deus, aquele que é interiormente. E circuncisão é aquela que é do coração, no espírito, não de acordo com a letra, e cujo louvor, quer dizer, cujo elogio, cuja glória não procede dos homens, mas de Deus. Deu para vocês entenderem aqui, meninos? Então, assim, não é aquele que cumpre a lei fiel, a lei escrita, a lei na letra, e que tem lá a marca na carne, mas não adianta ele só ter isso exteriormente e não obedecer a Deus. Mas, assim, o que é considerado diante de Deus é aquele que, mesmo não tendo na sua carne essa marca, mas que dentro do seu coração já tem um coração transformado, um coração regenerado totalmente pelo Senhor, né? E eu queria ler aqui um versículo que está lá no Evangelho de Lucas, um texto, né? Eu queria só finalizar um pouquinho com esse texto aqui no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 18. Lucas vai falar, dando um exemplo muito, muito claro, que a gente conhece, mas que é muito claro a respeito disso que a gente está falando aqui nesses 2 capítulos. Lucas 18, de 9 a 14, né? Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano. Olha o que Jesus diz, né? Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Eu queria, assim, concluir com esse versículo, porque isso aqui fica muito claro sobre a soberba que existe no coração, muitas vezes, do religioso, né? De se achar que ele é superior ao outro, né? De julgar o outro e se achar, olha, eu não sou como os outros, né? Imagine a gente entrando na igreja, meninas, pensem bem nisso, a gente entrando na igreja, a gente sabe que a gente tem lá uma vizinha nossa, às vezes a gente tem um parente nosso que é lésbico, às vezes a gente tem uma amiga do trabalho que é lésbica, e imagine a gente entrando na igreja domingo de manhã: Senhor, muito obrigada, porque eu não sou lésbica como aquela minha vizinha. E então eu sou merecedora de estar aqui na tua presença. Eu te dou graças por isso, porque eu não sou pecadora como ela, né? Eu não sou uma incircuncisa, eu não sou alguém que me deitei essa noite com uma outra mulher. Não, Deus, muito obrigada, porque eu sou assim. E imagina a gente cheio de soberba se exaltando dessa forma. Imagine, talvez, alguém que entra do teu lado e começa a orar: Senhor, me perdoa porque eu senti tal desejo, mas eu me arrependo, eu entrego esse desejo aqui
nas tuas mãos, eu subjugo aqui o meu pecado, sabe? O pecado que eu cometi. Realmente, ontem eu cobicei o marido da minha vizinha ou de alguém, mas eu me arrependo, Senhor. Eu coloco aqui o meu coração diante do Senhor e assim, me perdoa, me ajuda a vencer essa fraqueza. Quem você acha que Deus vai se agradar mais? Quem você acha que Deus vai se agradar mais? E é claro assim que a gente não tem que alimentar pecado, a gente não tem que ficar se alimentando, comendo, né, e ficar dando mole, vamos dizer assim, né? A gente sabe que o pecado está à espreita, a gente sabe que o diabo é sujo e que ele sabe, ele te observa, ele sabe, ele fica ao derredor observando uma fraqueza tua para poder entrar, né? Então às vezes você tem uma fraqueza e ele vai ficar ali em cima insistindo, sim, mas assim o nosso coração é que precisa ser diferente, sabe? Deus vai julgar aquele que erra, que peca, como aquele que se acha também, né? Aqui, que o versículo final fala isso, né? Que a gente leu ali em Romanos, né? Que Deus, assim, exalta aquele que se humilha, não é aquele que humilha os outros ou que se exalta diante dos outros. Deus não vai exaltar na frente dos outros, mas Deus exalta aquele que se humilha, que é a si próprio, sabe, reconhece, olha, eu só estou aqui pela graça. Talvez muitos de nós aqui vão dizer, não, eu não pequei, eu não errei, eu não adulterei, eu não me prostituí, eu não me tornei um homossexual pela graça, sabe, porque Deus teve misericórdia de mim, sabe, e o Senhor tocou meu coração, eu pude abrir os meus olhos naquele dia, e hoje nós estamos vivendo a nossa vida aqui, conhecendo a verdade, por causa dessa graça, por causa desse amor, porque se a gente tivesse, muitas vezes eu olho para a minha vida, eu quando eu era, né, bem novinha, aí, 13, 14 anos, gente, eu vou contar aqui um pecado para vocês, eu assim, um pecado, um erro, né, eu já falsifiquei identidade para entrar nos bailes, para dizer que eu já tinha mais de 18, né? Eu botava um salto alto, e minhas primas, né? Eu botava um salto alto né? E botava roupas bonitas, com brilho, aquilo tudo, né? E era uma coisa na adolescência, né? E assim, falsifiquei, sabe? Colei na frente lá de um documento de outra pessoa para dizer que eu já tinha 18 anos para poder entrar, sabe em qual? Vocês se lembram daquela banda Blitz que tinha? Uma banda Blitz que tinha Ai, esqueci o nome deles. É da minha época, gente. Banda Blitz, eu esqueci, Evandro Mesquita, tal, que tinha E eles vieram uma vez, não vamos esquecer isso, gente. Sabe qual clube? Naquele clube Coronel Veiga, ali pertinho da nossa igreja, né? E a praça lotada de gente, muita gente querendo entrar, e aquilo era a primeira vez que eles vinham em Petrópolis, e a gente, assim, doido para ir. Então, eu e minhas primas, nós falsificamos o documento, eu e minha irmã, para que eu pudesse entrar. Minha irmã ainda era mais velha que eu, mas eu era novinha e eu era doida para entrar. E eu falsifiquei, eu entrei, e assim, foi a glória, né? O máximo, né? Para ver aquela banda naquele show. E assim, gente, imagine se Deus não tivesse me salvado. Eu podia beber muito, podia me prostituir, eu podia me tornar um homossexual, né? Porque eu estava naquele mundo. Eu estava ali, entregue ali, mas Deus é tão misericordioso, Ele já tinha um plano, sabe? E o Senhor, assim, foi me resgatando, me tirando daquele lugar, sabe? Essa é uma coisa, assim, que eu agradeço ao Senhor, o Senhor não me permitiu entrar nesse mundo, porque eu entrava porque eu queria ver a banda, eu queria dançar, eu queria me alegrar, mas, assim, eu não tinha aquela malícia no coração, eu não me prostituía, não fumava, não era aquela pessoa que bebia, eu só queria me divertir, né? Mas, assim, o Senhor me livrou disso, porque eu podia entrar nessa vida, e hoje eu não estou aqui falando com vocês. Hoje eu podia não estar aqui, eu podia ter continuado numa vida de pecado e estar numa vida miserável aí até hoje. Então, assim, se não fosse a graça, o amor do Senhor. E é isso, assim, Paulo fala aqui sobre essa justiça de Deus, essa ira de Deus que vem cair sobre nós,
mas ele fala com misericórdia, sabe? Que a gente precisa olhar para todos os lados e olhar para a nossa própria vida e se julgar, que não é que a gente não deve condenar o pecado, ou que a gente não deve falar, olha, isso é errado, né? Falar com as pessoas, confrontar as pessoas, mas a gente precisa falar em amor, falar em misericórdia, sabe? A gente confronta o erro, mas a gente não julga a pessoa, sabe? Não diz, olha, você tem uma sentença de morte sobre a tua vida e você nunca mais... Não, sabe? Deus nos dá a chance de arrependimento, né? Deus, assim, ele é maravilhoso. A gente, assim, meninas, a gente não deve ser moralista, né? Achar que aquelas pessoas que não têm um relacionamento com Deus, que elas nunca vão ter uma chance. Muito pelo contrário, nós devemos ser misericordiosos e orar, e clamar a Deus a respeito dessas pessoas, sabe? É isso que o Senhor tem nos chamado, porque Ele um dia, Ele nos perdoou, Ele também teve misericórdia de nós, sabe? E continua tendo misericórdia, porque quem somos nós para dizer que a gente não peca mais, que a gente não erra, né? Mas, assim, a gente deve cada dia nos submeter à obediência de Cristo, cada dia nos submeter à autoridade do Espírito Santo, para que Ele nos conduza e para que Ele nos purifique, para que Ele nos limpe do nosso pecado, limpe a nossa consciência, sabe? Quantas vezes a gente tem desejos impuros dentro de nós, meninas, sabe? Quantas vezes? E assim, o Senhor é quem nos perdoa, Ele quem nos limpa, sabe? A gente não está falando aqui que a gente tem que ser complacente com o pecado, que a gente tem que entender que a gente é pecador e que é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Cristo nos oferece libertação. Cristo nos oferece o poder do seu sangue sobre a nossa vida para que a gente não peque mais, né? Mas, assim, se a gente pecar, o que a Bíblia fala? Que a gente tem um justo juiz que se compadece de nós, a gente tem um intercessor, sabe? Se há uma coisa, assim, que Jesus além de ser o nosso libertador, além de ser o nosso justificador, ele é um intercessor. A Bíblia fala que Cristo vive para interceder por nós, para estar ali diante do Pai e falar com o Pai, olha, eu morri por esse aqui também, né? Eu sofri por ele, eu derramei o meu sangue por ele, né? E disso está, assim, a glória de Deus, de que Cristo, assim, entrou no nosso lugar, sabe? Nós somos assim, a ira de Deus iria cair sobre nós também, sabe? A ira de Deus, a justiça de Deus, e Deus precisava punir o pecado. Às vezes a gente pensa assim, por que Deus já não perdoa todo mundo e, né? Deus não vai passar a mão. Se Deus passar a mão por cima, ele não vai estar sendo justo. Deus precisa ser justo, ele precisa ser juiz, né? E como que ele pune esse pecado? Ele traz um homem, ele traz uma pessoa, e ele faz essa ira cair toda sobre essa pessoa, e sobre essa pessoa é Jesus. Sobre quem caiu toda a ira, toda a condenação. E hoje, em Cristo, nós podemos ser livres, né? Quando a gente pecar, a gente pode recorrer a Cristo, a gente pode recorrer ao sangue do Cordeiro e ser justificado e nos tornar limpos de novo. Mas isso não nos dá direito de proferir a sentença final sobre a vida de alguém, sobre a vida de outra pessoa. É pecado, é errado? Sim, tem erro, mas assim, a sentença final, o juízo final é do Senhor, sabe? O Senhor perdoa tanto a um quanto o outro. O Senhor, assim como Ele nos perdoou, Ele tem poder de perdoar qualquer um, de transformar a vida de qualquer um. Cada um de nós aqui é um ex alguma coisa. Cada um de nós aqui, né, foi alcançado por esse poder de Deus. E é isso que eu queria trazer, assim, finalizando esse capítulo de Romanos, sobre essa graça do Senhor. Todos nós precisamos, dependemos da graça. Tanto judeus quanto gregos, né? Tanto judeus quanto gentios. A nossa glória não está na nossa justiça própria, né? Mas está na justiça de Deus, naquilo que Ele fez por nós, né? E ele termina assim: não é judeu que é apenas exteriormente, nem circuncisão a que é somente na carne, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a que é do coração, no espírito. Então, assim, nós somos considerados filhos de Deus, né? Somos consideradas filhas, somos achegados ao Senhor, sentamos na mesa hoje, né? Temos essa intimidade,
temos essa chance de comer com o Pai, de nos banquetear, né, de recebermos o seu Espírito, poder de Deus sobre a nossa vida, autoridade sobre a nossa vida, por causa dos méritos de Jesus e não por causa do nosso. Amém, meninas? Eu queria... Hoje seria o dia que eu traria um livro do Velho Testamento, né? Mas eu queria muito concluir esse capítulo, né? Esse capítulo 1 e capítulo 2 aqui com a gente sobre isso, porque era importante demais. São coisas, assim como eu falei, esse livro de Romanos, ele é muito didático, né? Ele é muito teológico, né? Mas é muito importante, nós cristãos temos um entendimento sobre isso. Quantas vezes a gente lê a Bíblia e a gente não, né, não vai entendendo, a gente vai passando por cima, e assim a gente precisa entender. Esse livro de Romanos, ele é base teológica para a vida cristã toda. Se a gente compreender essa graça, se a gente entender essa justiça que está no livro de Romanos, a gente vai ter entendido muito, né, muito aí do Evangelho. Então, é muito importante para a gente, tá bom, meninas? Se tiverem dúvidas, se tiverem alguma pergunta, podem colocar lá e a gente depois vai pesquisando, vai respondendo aqui aos pouquinhos. Eu vou ser muito sincera, eu anotei um monte de coisa aqui no meu caderno, não consegui olhar o caderno, que o Senhor vai trazendo, assim, eu espero que tenha feito sentido para vocês, que vocês tenham entendido o que eu quis trazer, né? Mas, assim, às vezes a gente faz um monte de anotação e Deus desvia o nosso olhar daquilo, né? Porque Ele quer tratar com misericórdia, com bondade no nosso coração. E é isso que é mais importante para a gente. Então, sempre que a gente olhar também alguém no pecado, no erro, que a gente possa condenar, que a gente possa trazer, confrontar esse erro, mas em amor, sempre com graça do Senhor, dizendo que há uma chance para essa pessoa, né? Quantas pessoas, às vezes, a gente vai falar, a gente fala do amor e daqui a pouco aquela pessoa não tem mais uma chance de vida, né? E misericórdia, né? Mas que a gente possa sempre levar essa palavra de esperança, porque houve esperança para nós, houve transformação para a nossa vida. Então, assim, o Senhor também dá essa chance para todos. Amém? Alguém quer colocar alguma coisa? Não? Então, assim, na segunda-feira, meninas, eu tenho uma coisa aqui. Na segunda-feira, eu tenho um exame para fazer de manhã lá no Hospital Santa Teresa. Segunda de manhã, então eu não vou poder estar, né? Eu tenho uma bateria de exames que eu vou fazer, então eu vou ter que estar lá segunda e terça, né? Então, o que eu queria sugerir? Na segunda-feira, ou a Fabi ou a Pri trouxesse, ou se vocês quisessem, eu posso gravar, de repente eu posso gravar um vídeo a respeito de uma palavra, né? E deixar isso gravado para vocês na segunda-feira. Ou então ou uma de vocês duas pudessem trazer alguma coisa, porque eu, infelizmente, eu já fiquei desde o ano passado. No final do ano passado, eu marquei esse exame agora para dia 19 e 20. Menina, eu realmente segunda não posso. Bom dia, gente. Desculpa o atraso, tá? Hoje. Ficou um pouquinho enrolada aqui. Deixa eu falar. Eu não consigo, infelizmente, Rosane, porque de manhã é um pouquinho puxado para mim nesse horário. Uhum. Mas eu deixo aberto para a Pri, que a Pri, na sua ausência, ela traz. Fica à vontade. Mas eu não sei falar direito, não. Gente, a Pri tá aí, ela já deu tudo daqui, foi uma boa. Foi bem. Então, mas aí foi uma coisa que Deus preparou em mim. Aí Deus falou, vai falar. Eu fui falar, mas aí, assim, né? Vamos preparar. Posso orar e pedir a Deus para preparar uma palavra para segunda-feira, então, Não precisa ser exatamente aqui no livro de Romanos. Se um outro texto que você quiser. Agora, nós também temos aqui a Gil, também. Também tem a Gil. Tem a Gil. A Gil é muito boa, né? É intercessora. A segunda tem fisioterapia. Mentira. Quem tem um marido como boa? Então, podia fazer o seguinte, aproveitar também uma outra oportunidade para a gente trazer a palavra, né? Isso aí.
Então, eu vou fazer isso, Exatamente. meninas. Eu Né? vou orar, eu vou pedir para Deus preparar uma palavra e segunda-feira eu trago a palavra. Amém. Amém. Que bom, que Amém. bom. Amém. E a Gil se prepara para um outro dia. Porque Amém. aqui, assim, Né, eu Gil? tenho trago os estudos, mas nosso devocional aqui é democrático, meninas. A gente, assim, a gente está construindo juntas aqui, né? Então, qualquer um que você falar. Eu quero um dia muito ouvir a Fabi, né? Mas a Fabi é mais complicado por causa do trabalho, a gente tem. Para mas mim eu teria que ser espero 6 da um dia. manhã. Mas eu espero um dia. Então, meninas, assim, se Deus nos alcance com a sua graça, né? Então, segunda-feira fica com a Pri, e aí eu volto na quarta, Amém, meninas. então. E com certeza Deus vai usá-la tremendamente como usar os outros da outra vez. Vai ser uma bênção, né? Que a gente possa estar junto, eu quero ouvir depois. Eu vou trazer a Mas palavra, pode mas aí depois a Rosane, se quiser explicar melhor para as meninas também, pode. Fica à vontade, depois só me manda o texto que você vai estar lendo, mas a gente, para a gente, com certeza vai ser bênção. Né? Amém, amém. Só uma observação que Deus me tocou no coração para falar para você. Aquele que sabe muito no reino, ele vai pro final da fila. Porque quando a pessoa sabe muito, Deus não está no monte. Eu tenho certeza que a Rô, ela tem dom da sabedoria, mas ela sempre se coloca dependente a Deus. Então, quando você falou assim, foi Deus que me deu. Menina, foi a melhor palavra, porque o dono da sabedoria que te deu. Então, não tem como dar errado, sabe? É só se colocar disponível. Quando a gente se coloca disponível, com a humildade, a simplicidade, sabendo que não é a gente que vai falar, minha filha, nós viramos o presidente dos céus. Nós somos sacerdote, nação eleita. Nós somos, então, minha filha, abre a boca, fala assim, Espírito Santo, agora está contigo. Amém. Vai falar. Entendeu? E uma coisa, se você me permitir, eu sei que já está encerrando, mas eu estou aqui e Deus falou assim, pega, eu te vi aqui e você está falando, Rô, do julgamento, uma coisa que está em João 4, fala da mulher samaritana. Qual aquela mulher? Gente, tá dando muita interferência. Acho que a gente vai ter que colocar mudo para ouvir a Gil. Foi isso. Jesus, ele não julgou aquela mulher, né? Ele simplesmente amou. Ele sabia que aquela mulher estaria ali, ele tinha um plano. Quando eu olho um pecador, eu não olho para o pecado, eu olho para o plano que Deus tem na vida daquele homem ou daquela mulher. Como ele teve na minha vida. Quando ele me olhou, sabe, ele levou o meu ex-marido, eu estava no centro de macumba. E aquele menino, aquele pai da minha filha, quando ele me olhou, ele viu um plano que Deus tinha na minha vida. E ele efetuou o amor de Cristo, não desistindo de mim. Então, quando a gente olhar para quem quer que seja, não olhe o pecado. Olhe com o olhar de Cristo, olhe o plano que Deus tem na vida daquela pessoa. Porque aí, imagina, né? Você, igual, eu vou falar de mim, né? Igual Deus me salvou através da vida do pai da minha filha. Gente, eu louvo a Deus pela vida dele até hoje. Eu falo com o Mo, que eu falo, Mo, eu acho que ele pode dar na minha cara que eu vou continuar amando em Cristo, amando, porque foi através da vida dele que eu fui salva. É como uma gratidão, né? Igual o amor fala também dos amigos que não desistiu dele, né? São pessoas que o amor ama com gratidão. Então, que a gente possa deixar essa marca nessa humanidade. Não julgar, porque o Jesus, a Bíblia diz que ele virá para julgar, mas ainda não é o tempo do julgamento. Então, que a gente possa refletir. E eu louvo a Deus, viu, Rô, pela sua vida. Que trabalho lindo do seu, da Priscila e da Fabi. Que vocês sejam muito honradas. E eu sei que vocês estão carimbando muitas vidas sobre essa terra. Amém? Assim, Amém, então. Então deixa a Gil orar pela gente para finalizar, né?
Eu não entendi o que ela falou. Tem a Fernanda aí, ó, Vaso Puro, tem a Késia, que eu não conheço, assim, não sei pelo nome. A Carol, eu acho que eu já vi, não sei também. Parou lá na igreja. Viu? Tem que, porque eu de nome, eu sou um desastre nuclear. Jesus, eu não lembro de nome. A Fabi me conhece, Fabi? Sim, tá vendo? Aí vai abrindo, a gente vai conhecendo, vai vendo os rostinhos. Késia, que bom te ver, Késia, que bom. Vamos orar, meninas, eu vou orar então por nós, né? Senhor, muito obrigada pela graça do Senhor sobre a nossa vida, Senhor. Se o Senhor nos julgasse, Senhor, se o Senhor fosse nos julgar segundo as nossas obras, aquilo que a gente faz, Senhor, nós já estaríamos condenados há muito tempo. Mas o Senhor é tão amoroso e misericordioso. Senhor, muito obrigada porque a tua salvação alcançou a nossa vida. Nós estávamos tão sujas, Senhor. Como nós éramos sujas, Senhor. Senhor, nós éramos como aquela noiva, Senhor, com o vestido rasgado, com o vestido sujo, Senhor, ó Deus, sem direção, sem sapato nos pés, sem um anel lindo nos dedos, Senhor, sem uma coroa, uma grinalda na nossa cabeça, Senhor, sem maquiagem, Senhor, ó Deus, desfiguradas, Senhor, ó Deus, e o Senhor nos olhou, nos viu no nosso estado e nos alcançou. O Senhor viu onde nós estávamos, o Senhor nos buscou, nos tirou do buraco, o Senhor nos tirou, Senhor, daquele abismo onde nós estávamos, Senhor. E o Senhor lançou uma corda de salvação e nos atraiu a Ti, Senhor. E nós queremos Te adorar nessa manhã por cada mulher aqui, que o Senhor fez isso. O Senhor atraiu cada mulher aqui, atraiu o seu coração para Ti, Senhor. Deus, muito obrigada por essa salvação que nos alcançou, Senhor, e hoje nós estamos limpas, nós estamos vestidas, há um sapato nos nossos pés, Senhor, há um anel, Senhor, no nosso dedo de casamento, de aliança contigo, Senhor. Deus, há um banquete na mesa preparado para nós e nós podemos nos assentar como filhas do Rei, Senhor, e nós te louvamos por isso, Senhor, por esse poder do Evangelho que alcançou as nossas vidas e que nos faz estar onde nós estamos hoje, Senhor, e nós te damos graças, e nós somos gratos, Senhor, como a tua filha falou aqui, gratos às pessoas, Senhor, que nos pregaram o Evangelho, que trouxeram a nossa vida até o Senhor, Deus, e nós clamamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, nos dá olhos de amor, Senhor, olhos de misericórdia para com aqueles que, ó Deus, ainda estão no pecado, Senhor, aqueles que ainda estão atolados, Senhor, ó Deus, num lamaçal, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos confrontar o pecado deles, mas não confrontar os pecadores, Senhor, que nós possamos livrar os pecadores, salvar, ajudá-los a sair desse lugar, assim como nós fomos ajudados um dia. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que nós olhemos para a nossa própria vida, Senhor, e nós julguemos o nosso próprio coração, Senhor. Ó Deus, nós possamos olhar para dentro de nós e ver que muitas vezes nós erramos, nós falhamos, mas o Senhor tem nos perdoado. O sangue do Cordeiro está sobre a nossa vida. O sangue do Cordeiro é poderoso para nos purificar de toda injustiça, nos perdoar de todo pecado, e nós te adoramos por isso. Nos dá autoridade, nos dá graça, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, para que nós possamos pregar essa boa nova, essa boa notícia. Senhor, nos dá autoridade, nos dá graça para orar, Senhor. Ó Deus, que as nossas palavras, Senhor, ó Deus, nos nossos lábios, Senhor, sejam como fontes de água, Senhor, para ajudar essas pessoas, e que haja libertação aqui para o nosso vizinho, para o nosso parente, seja para quem for, ó Deus, que nós conheçamos, Senhor, ó Deus, que está numa vida, Senhor, de pecado, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos anunciar a salvação para você, a libertação para você. Olha para mim, eu fui salva, eu fui liberta, e isso também pode acontecer com a sua vida. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nos dá essa graça, que o Senhor, Deus, conduza o nosso dia aqui hoje, Senhor, o dia de cada uma das minhas irmãs aqui, nas suas casas, Senhor, nos seus relacionamentos, nos seus trabalhos, conduz, Senhor, com graça, com amor, com misericórdia, e nos dá sabedoria, nos dá instrução de acordo com a tua palavra, para que nós possamos agradar ao Senhor, ó Deus, e falar do teu amor, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Olha, que Deus abençoe vocês. Eu não sei se é da vontade de Deus, mas é uma palavra que veio, então, assim,
Vamos falar sobre Oséias segunda-feira. Oséias. Oséias, eu amo esse livro, é lindo. Amém. Bom, foi o que Deus me pediu para falar. Vamos ver. Amém. Deus vai falar mesmo. Amém. Kézia está aí com a sua lindinha. Oi, tudo bem? Tudo bem? Que Deus te abençoe. Tudo bom, querida? Tem um dia abençoado, menina. Esse devocional, só quero compartilhar aqui um pequeno testemunho sobre a vida da Pri. Começou comigo e com a Pri, né? Eu lembro que um dia eu fui na igreja, aí eu levei uma visitante e o pastor Hélio falou que era para eu começar um discipulado na vida dela. Eu marquei na segunda-feira para eu começar, 6 horas da manhã, mas ela nunca apareceu no discipulado. E naquele dia, eu encontrei a Pri falou que não estava conseguindo ler a palavra. Eu falei, não, vamos ler juntas. E o Senhor fez fazer. E eu lembro que eu falei assim, eu vou orar e você ora para ver qual livro que Jesus quer para começarmos. E o Senhor deu João, você lembra, Pri? Aí eu falei, qual livro que o Senhor te deu? Ela falou, João. Eu falei, oh, glória! Aí começou. O Espírito falou no meu coração, no coração da Pri, o mesmo livro. Amém. Amém. Que bom que a gente construiu aqui, que a gente alcance mais mulheres para estarmos juntas estudando a palavra do Senhor, né? Amém. Deus abençoe vocês, meninas. Tenham um ótimo dia, ótimo final de semana. A gente se vê por aí. Amém. Amém. Glória a Bom Deus. exame, vai dar tudo certo. Vai, amém. Fica na paz, meninas. Deus abençoe. Deus abençoe.